Irmãos, quando nós falamos de batalhas, nós falamos de dois lados. O nosso lado e do outro lado, um inimigo. O nosso lado e contra nós, um inimigo, um alvo, algo a ser vencido. Batalha sempre envolve dois lados, irmãos. Sempre envolve dois lados. É um lado e o outro lado que é o inimigo. Sempre é assim e sempre será assim. Agora, tem algo que é muito interessante na questão da batalha, que é em relação ao nosso inimigo. Quando o nosso inimigo é declarado, é muito mais fácil a gente lutar. Se você está numa estrada e você vê um tanque de guerra vir na sua frente, é muito mais fácil você desviar. Agora, se você está no meio de uma multidão e vem um mosquito da dengue e te pica, não dá nem para ver, irmão. É só febre alta e dor no corpo depois. Acho que ninguém lembrou, olha, eu lembro quando o mosquito me picou. Acho que não tem isso, irmãos. Muito difícil. Então, quando o inimigo é declarado, quando a gente sabe contra quem a gente está lutando, é mais fácil a gente vencer a batalha. É mais fácil lidar com o gadareno. Lembra do endemoniado gadareno? Que Jesus chega na praia, ele já estava possuído por uma legião de demônios, ele já chega diante de Jesus gritando, já se prostra, Jesus ali expulsa aqueles demônios, pronto, está liberto. É mais fácil lidar com ele do que lidar com Judas, que andou do lado de Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. Comeu com Jesus. No milagre da multiplicação dos pães, Judas ajudou nos milagres. Judas viu Lázaro ressuscitar. Judas participou do momento em que Jesus mandou a tempestade e o mar se acalmar, Judas estava lá. Só que no final, Judas era um inimigo. Então é mais fácil a gente lutar contra o que a gente sabe que é um inimigo, do que a gente não saber nem com o que está lutando. E nós vemos isso no capítulo que nós vamos falar um pouco hoje em Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 9. É algo muito interessante que acontece aqui nessa passagem. Nós vimos semana passada que Josué teve uma vitória, conquistou um povoado que se chamava Ai. Na semana retrasada nós vimos que Josué perdeu contra esse povoado. Semana passada nós vimos que depois eles ganharam, conquistaram aquela terra, invadiram aquela terra, e eles estão vindo de vitória. Estão vindo vitoriosos. E aí nós chegamos aqui no capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Josué. Quem achou Josué 9, diga eu achei. Diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão. Disto o que os reis souberam? Os reis souberam que Josué tinha conquistado Ai. Tinha tido mais uma vitória. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus.
Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste de Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles, e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando os embrulhamos no dia em que saímos da nossa casa de viagem para cá. Mas veja como está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Versos 14 e 15. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Só até aí, irmãos. Irmãos, Josué vem vencendo as batalhas com o povo aqui. Tinham acabado de vencer Jericó e Ai, conquistar 2 cidades ali da terra prometida. Eles estavam conquistando todas as cidades que faziam parte do território prometido a eles. Já tinham conquistado 2. Eles iam avançar para conquistar mais cidades. Quando o povo fica sabendo que eles já conquistaram 2, logo no primeiro versículo se junta um monte de reis contra eles. Mas tem um povo, que é o povo de Gibeon, que eles têm uma outra estratégia. Eles sabem que Josué vai chegar lá. Eles sabem que o exército de Israel vai chegar lá e vai conquistar eles. O que eles fazem? Eles armam uma estratégia. Eles mandam alguns homens para falar com Josué, e esses homens levam pão seco e embolorado, leva odre de vinho velho, vai com uma sandália gasta e com roupa rasgada falar com Josué. Quando ele chega para Josué, esses homens falam: Josué, nós somos teus servos. E nós viemos de uma terra muito longe, só que, irmãos, na verdade, eles eram de muito perto. Gibeon era aproximadamente 11 quilômetros de Ai. Israel tinha conquistado Ai. 11 quilômetros estava Gibeon, muito perto. E eles: não, nós viemos de uma terra muito longe. Josué fala: mas como eu vou saber que vocês vieram de longe? Eles pegam o pão seco, velho, embolorado, e dizem: quando a gente saiu de casa, a gente tirou esse pão quentinho da nossa casa. Olha como ele está. Para você ver a distância que a gente mora. Olha as nossas roupas, a sandália, olha o nosso vinho. Josué vê isso, mas não consulta o Senhor. A hora que ele vê, ele faz um acordo de paz com aqueles homens. E diz: olha, nós não vamos matar vocês, ninguém da região de vocês, tudo bem. 3 dias depois que ele faz esse acordo, o povo descobre que, na verdade, aquele povo era o povo de Gibeon, que era ali do lado. E eles deveriam conquistar aquela terra. Mas agora, o acordo tinha sido feito, não tinha mais o que fazer. Não dava mais para Josué fazer mais nada. Já tinha feito aliança com um povo que não era para fazer aliança, irmãos. E nesse episódio a gente aprende algumas coisas aqui para a nossa vida, relacionadas às nossas batalhas pessoais, que são muito interessantes. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que os inimigos não declarados geralmente se disfarçam. Aqueles homens chegaram para Josué com um disfarce. Eles chegaram para Josué e não falaram: olha, nós somos inimigos de vocês e somos de Gibeão aqui do lado, e se for para lá o bicho vai pegar. E não, eles se disfarçaram, levaram pão velho, levaram vinho velho, fizeram a cara de piedade. Geralmente os inimigos não declarados estão disfarçados, irmãos. E isso é interessante para nós e tem a ver com a gente. Sabe por quê? Tem inimigos que a gente enfrenta na nossa vida que está disfarçado, irmão. Está disfarçado, por exemplo, de traço de personalidade. Talvez você olhe para você mesmo e fale: não, eu sou assim mesmo, eu sou arrogante mesmo, é minha personalidade. Eu sou bruto mesmo, sou caba bruto, criado lá no interior, lá Israel, e comigo é na peixeira, sou assim mesmo. Quando, na verdade,
esse traço de personalidade é um inimigo que eu e você devemos lutar contra ele, irmãos. O inimigo se disfarça. O inimigo se disfarça de boas ações. Os inimigos, eles se disfarçam, irmãos. É o irmão que é casado e quer aconselhar uma irmã que está passando por um problema no casamento dela muito difícil. Só que o aconselhamento é só os dois, dentro do carro, num dia chuvoso como esse, e depois do culto. Não, eu estou ajudando ela, ó Adriano. É ajuda, cara. Irmão, isso é inimigo, disfarçado. Ou é a irmã, que é o vice-versa, né, irmãos? Porque se um irmão adultera, ele adulterou com uma irmã. Bom, apesar que, né, deixa quieto. Mas, via de regra, é. E às vezes é a irmã que está passando por dificuldade em casa e aí vai buscar ajuda justamente com quem? Com um irmão casado. Mas é boa intenção, ele está querendo ajudar, ela está querendo ajudar. Irmão, isso é inimigo disfarçado. Não é com a aparência que a gente geralmente pinta, que o diabo vem com um tridente de vermelho, um rabão, um chifrão. Não, irmão. Vem disfarçado. Às vezes o inimigo vem disfarçado de algumas ambições exageradas que a gente tem. Eu tenho que conquistar tudo, eu tenho que trabalhar, eu preciso de um carro novo, eu preciso... E o tempo com a família? E a atenção para a esposa, para os filhos? Mas a gente não pensa, porque está disfarçado de ambição egoísta. Só que tem uma coisa que passa e não volta. Existem 3 coisas que não voltam nunca, irmãos. A palavra dita, disse, já foi. A flecha lançada, lançou a flecha, já foi. E o tempo. Oportunidade pode até ser que volte na frente, mas o tempo não volta. O tempo não volta, irmãos. E o que eu conheço de filhos que queriam tempo com o pai. E o pai não tinha tempo, filho. E nunca teve. E agora? Ainda não tem. E amanhã? Amanhã eu não sei nem se o filho nem se o pai vai estar vivo. E eu posso ser esse filho, eu posso ser esse pai. Mas está disfarçado de ambição. Eu preciso conquistar, eu preciso, irmão. Cuidado. Talvez isso é um inimigo. Existem inimigos, irmãos, que estão disfarçados de ações piedosas, atitudes piedosas, bonitas. É quando eu ligo para o irmão para falar do pastor. Mas eu estou ligando para o irmão para falar do pastor porque eu quero que esse irmão me ajude em oração pela vida do pastor. Só que antes de chegar na parte, vamos orar, né? Já foi meia hora de conversa, descascando o pastor. Não, mas eu liguei para me ajudar em oração. Não foi não, irmão. Isso é um inimigo disfarçado. Existem inimigos que vêm, se aparentam para nós como ação piedosa. Eu não venho nos cultos porque eu preciso de tempo com a minha família. Irmãos, um dia tem 24 horas, amém? Uma semana tem 7 dias, amém? Eli, quantas horas por semana? Isso é fera, hein, Eli? 168 horas por semana. No domingo, culto... Vamos colocar um domingo que tem ceia, apresentação de bebê, apresentação dos ministérios, um culto de 3 horas. Quantos por cento é, Eli? Agora... Quanto? 2%? Você está certo mesmo? Aí, ó. 2, alguma coisa de por cento. E você precisa sair com a família justo nos 2% de tempo. Mas é uma ação piedosa. Não, eu preciso de tempo com a minha casa, com a minha esposa. Meu Deus. Mas no sábado de manhã é futebol com os amigos. No sábado à tarde é visita na casa do parente. No sábado à noite é não sei o quê. E aí nos 2, não sei o que por cento de tempo que a gente dedica a Deus em comunhão, é para os outros. Às vezes, irmãos, o inimigo vem como uma ação piedosa.
Ou então vem como uma amizade verdadeira. Sabe aquele brother? Aquele cara que você pode contar com ele para tudo. Ou aquela irmã, aquela menina que é amigo. Só que, irmão, as ideias não batem mais. Quando se reúne é só palavrão. É só conversa de sexo. É só brincadeira sem graça. Eu não sei se você tem algum amigo que quando você se reúne com ele, parece que é contagiante, assim, a alegria, é contagiante o querer Deus. Não sei se você conhece alguma pessoa, quando você conversa com ela, dá mais vontade de ler a Bíblia, dá mais vontade de orar, dá vontade de ir para a igreja. Você conhece alguém assim? Vamos orar para Deus levantar mais pessoas assim. Mas também, talvez você não conheça essa primeira pessoa, mas tem uma segunda que eu sei que você conhece. Aquela pessoa que quando você conversa e acaba a conversa, parece que tem um elefante nas suas costas. A pessoa põe um peso em você, ela fala de tanta desgraça da vida, fala de tanta, nada tá bom, reclama de tudo, e a igreja não é boa, e o trabalho não é bom, e o mundo não tá bom, e a vida dela não tá bom. Aí quando você sai da conversa, parece que você tomou uma surra. Conhece alguém assim? Então você está precisando andar mais com o primeiro tipo de pessoa, irmão. Assim como eu. Nós precisamos disso, irmãos. Só que o problema é que às vezes nós não abrimos mão de andar com essas pessoas. Porque é uma amizade maravilhosa. Sempre teve comigo. Mas agora, se passa uma mulher na rua, ele sabe que você é casado e é crente. Mesmo assim ele mexe, mesmo assim ele fala para você olhar. Mas é amigão, é a minha amigona. É a minha amigona. Só que fala que você brigou com seu marido. Ela vai falar, deixa esse traste. Você é bonita, é jovem. Tem tanto menino. Você já viu que o menino do outro setor olha para você? Irmão, minha irmã, isso é inimigo disfarçado. No caso de Josué, os inimigos não chegaram de cara, eles se disfarçaram. Chegaram com uma aparência agradável para aquela situação ali que eles queriam forjar. Planejaram, olha como eles foram astutos, presta atenção. Eles falaram para Josué, nós ouvimos o que Deus fez com Seom e Og, os dois reis. Só que eles tinham acabado de vir de Jericó e de Ai. E eles citaram Seom e Og, que foi lá atrás. Por que eles citaram Seom e Og e não Jericó e Ai? Porque se eles são de um povo que mora longe, eles nem sabiam de Jericó e Ai ainda. Até nisso, eles pensaram. Sabe o que isso significa? O inimigo não está de brincadeira comigo e com você, irmão. Quando cai um endemoniado do nosso lado, a gente já sai em nome de Jesus e pá! Pronto, passou. Agora o problema é quando é uma amizade disfarçada. O problema é quando é um traço de personalidade meu que eu não quero tratar e deixa assim. O problema é quando é uma ação piedosa que me afasta da igreja, me afasta da comunhão, me afasta de Deus. Esse inimigo, se a gente não tomar cuidado, pode nos destruir, irmãos. O problema não é o gadareno que faz barulho. O problema é o Judas que age em silêncio. Fala para quem está do seu lado com muito carinho assim, cuidado, irmão. Tem inimigo disfarçado. Cuidado. Qual inimigo está se disfarçando, irmão? E quer fazer aliança com você e comigo, hein? Qual inimigo será que está se disfarçando e quer se aproximar de mim e fazer aliança comigo e com você? Para pensar na sua vida, porque o problema é que às vezes a gente não quer enxergar que isso é um inimigo. O problema é que assim, eu estou falando aqui, mas o nosso pensamento é, não, essa minha amizade não é do mal, não é. E a gente não quer enxergar isso. Não, esse meu jeito é assim mesmo. Não, minha boa ação é assim mesmo. Irmão, toma cuidado. Primeira coisa que a gente aprende é que a gente tem que tomar cuidado com inimigos disfarçados.
mas que estão bem próximos. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui, lá no verso 14, quando os inimigos se apresentam a Josué e mostram o pão velho, mostram a roupa velha, sapato velho, o verso 14 diz assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Ou seja, eles examinaram, não, o pão está velho mesmo, a roupa está rasgada mesmo, o sapato está ruim mesmo. Mas o texto continua dizendo: mas não consultaram ao Senhor. Eles examinaram o que o inimigo apresentou, mas eles não consultaram ao Senhor. Eles examinaram e já foram fazendo aliança. Com isso a gente aprende aqui, irmãos, que a gente tem que buscar discernimento de Deus e não andar pelo que a gente acha que é certo. Porque o meu julgamento, o seu julgamento pode estar muito errado, irmãos. Eles olharam, julgaram, examinaram, mas não buscaram a Deus, irmãos. Não tiveram discernimento. E esse erro a gente tem que tomar cuidado, queridos. Porque o meu julgamento, o seu julgamento é muito falho. Muito falho. Eu estava de touca hoje. E aí, teve um irmão falou para mim: Denis, se eu te encontrasse na rua, à meia-noite eu saía correndo, rapaz. Que touca é? Zoando, brincando, com muita liberdade. Falei: rapaz, que isso, a gente brincou ali. Mas, de fato, é o nosso julgamento. De fato é. Isso que ele disse é uma brincadeira, só aconteceu, só para ilustrar algo maior. E é assim, a gente olha e já julga. Mas a gente não busca discernimento de Deus para saber se é ou não é. A gente não busca discernimento de Deus para saber se deve ou não deve. Esses homens, eles erraram e fizeram aliança com quem não devia, porque eles examinaram e estava tudo aparentemente correto. O pão está velho mesmo, a roupa está rasgada mesmo, o sapato está gasto mesmo. Só pode ser alguém distante mesmo. E o grande problema nosso é que a gente, irmãos, nossos inimigos, parecem estar tudo correto. Você é de Deus, amém ou não? Você é de Deus, amém ou não? Amém. Aleluia. Aí chega uma pessoa carente, que não é de Deus, querendo um conselho, e você tem conselho para dar. Não está tudo correto? Não foi aparentemente Deus que mandou? Só que nessa talvez seja um inimigo disfarçado, irmão. Aí parece que está tudo certinho. É uma amizade muito bonita, uma amizade de anos de vida, uma amizade que ajudou em tudo. Não está tudo correto. Só que essa amizade no final não vai desembocar em coisas que não deveriam desembocar. Não é só estar correto, é ter discernimento de Deus se aquilo é ou não é. E como que a gente tem esse discernimento? Pela palavra de Deus, irmãos. Avaliando tudo pela palavra de Deus. Avaliando nossas ações pela palavra. Avaliando nossas amizades pela palavra. Avaliando nossos passos, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. O que traz esse discernimento, o que faz eu entender o que é certo, o que é errado, o que faz eu entender se eu devo andar com tal pessoa ou não devo andar com tal pessoa, é a palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente não quer dar ouvidos ao que a palavra diz. A gente não quer, irmão. O Senhor nos orienta, não vai por aqui, você vai se dar mal. A gente olha para cá e está tudo correto, não tem por que não ir. Aí a palavra do Senhor vem e nos diz, há caminhos que parecem perfeitos aos homens, mas o seu fim é morte. Querido, entre você estar certo e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Para você pode estar tudo perfeito, tudo certo, tudo ótimo, está tudo correto, você olhou, está tudo certinho, mas se a palavra fala não, fique com a palavra.
Abra mão de estar certo para ficar com a palavra de Deus. Abra mão, querido. Talvez é uma vida fora da comunhão da igreja. E a igreja não salva, viu, irmãos? Quem salva é Jesus Cristo, amém? Eu não morri por você, o pastor também não, graças a Deus está conosco, aleluia. E eu também não pretendo morrer por você. Não pretendo, não está nos meus planos, não. Será que esse irmão do lado aí quer morrer por você? Eu não confiaria não, viu? Deixa quieto esse negócio. Se tiver esposa aí, é bom nem olhar para a cara um do outro agora, deixa quieto. Nem olha. Jesus morreu por nós. Mas a igreja é importante para a nossa caminhada cristã. Hebreus 10, 25, o escritor diz assim: e não deixeis de congregar como é costume de alguns. Atos capítulo 2, quando o Pentecostes ali aconteceu, o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que estavam todos reunidos em oração, estava todo mundo junto. Atos capítulo 4 vai dizer que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Unidade. Quando Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, ele diz: exortem-se mutuamente, consolem-se mutuamente. Todo mundo junto, reunidos. Mas aí, por uma decepção, alguma coisa que a gente sofreu, a gente quer deixar de congregar também, e parece perfeito. Porque na nossa mente a gente mantém a comunhão com Deus, eu estou orando em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu tomo ceia em casa, com Coca-Cola no lugar do vinho, com uma baguete ou um cheeseburger no lugar do pão. Esse é o meu corpo, ai que maravilha. E um McDonald's tomando ceia. Faça isso em casa e parece estar perfeito, irmão. Só que, querido, entre você estar certo, entre aspas, e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Nós devemos ser aperfeiçoados em amor. E o fogo que purifica o nosso amor, um pelo outro, é a convivência. A convivência é um fogo que purifica nosso amor um pelo outro, irmão. Eu falar que te amo, Márcio, daqui, você aí, é tranquilo. Agora começa a andar junto comigo. Aí você vai ver que é facinho me amar. Tranquilo. Aí a gente vai ver mesmo, irmão, se a gente se ama, se a gente é o que a gente é, se a gente não é o que não é. É por isso que a gente tem que ter discernimento. Primeira coisa, tem inimigo disfarçado. Segunda coisa, a gente tem que buscar em Deus discernimento, para não se enganar com a aparência. Buscar em Deus discernimento, irmão. Discernimento. Para não se enganar, irmão. Porque senão o inimigo vai se disfarçar, vai chegar até nós, e a gente vai estar totalmente... Nós vamos fazer igual Josué. Avalia as provisões dele, vê que está tudo certo, mas não consulta ao Senhor. E aí se dá mal. Se dá mal, irmão. Consulta ao Senhor. Pensa, querido, pensa. E eu creio também que o Espírito Santo vai trazer no nosso coração esses inimigos disfarçados. Eu não sei se a gente vai dar ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo para a gente. O Senhor disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Então a gente pode ouvir a voz de Deus e se manter duro. Então eu não sei se a gente vai dar crédito a que Deus está falando mesmo, ou se a gente vai continuar vivendo nossa vida do jeito que a gente quer. Não sei. Mas o convite para você e para mim nessa noite é que a gente venha ouvir a voz de Deus. Entender que tem inimigos que estão disfarçados. Ter discernimento para saber o que fazer, querido. Porque aí a gente entra na última lição que esse texto nos ensina. Dentre todas as lições, a última lição que a gente aprende aqui hoje está no verso 22. Leia comigo o verso 22. Então Josué, aqui, irmão, só para a gente entender, eles fizeram a aliança com os gibeonitas, fecharam a aliança com eles. Depois de 3 dias, eles descobriram que era um povo vizinho, que era inimigo deles. Aí Josué chama eles para conversar
e começa aqui verso 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor seu Deus ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Então Josué os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Então, irmãos, no final dessa história, os gibeonitas, Josué chama eles e fala: por que vocês fizeram isso? Por que nos enganaram? E fez a gente fazer uma aliança com vocês que não podia. E eles falam: olha, a gente teve medo do que ia acontecer. A gente sabe que vocês iam chegar na gente e eliminar a gente. Mas a gente está à sua disposição. Josué honrou o pacto que fez com eles, não matou eles, e colocou eles para ser rachador de lenha e pegador de água. Colocou eles para essas duas funções, que eram funções difíceis, funções humilhantes na época. Como Josué descobriu a tempo, 3 dias depois, ele nos ensina uma lição aqui. Que quando a gente descobre esses inimigos e tem discernimento de que de fato eles são inimigos, ainda dá tempo de transformar esse erro em algo menos danoso. Josué teve tempo ainda para não deixar esse povo se infiltrar e, a partir de uma infiltração, destruir alguém, matar o próprio Josué vivendo ali no meio deles, fazer uma rebelião. Josué descobriu a tempo. E aí já separou eles, falou: agora eu sei quem vocês são, e agora vocês vão fazer isso aqui, ó. Agora acabou toda infiltração. Um erro, ele conseguiu reverter para algo menos danoso. E aqui, queridos, eu aprendo que se o Senhor está falando com a gente que tem inimigos disfarçados, se o Senhor está falando com a gente que a gente precisa ter discernimento na palavra, se a palavra diz que sim é sim, se diz que não é não, se o Senhor está falando isso hoje com a gente, é que ainda dá tempo de transformar um erro, de transformar uma aliança que não deveria ser feita, de transformar uma concessão que a gente abriu para alguma coisa que não deveria ter aberto. Dá tempo de transformar isso em algo menos danoso. Se o Senhor está falando conosco hoje, é que a gente não precisa sofrer uma derrota desses inimigos. Se o Senhor está falando isso com a gente hoje, é que ainda dá tempo de não deixar esses inimigos criarem raízes. Corta agora. Se você está ouvindo, está entendendo hoje, corta isso logo. Desfaz essa aliança. Para de trilhar esse caminho que sabe que vai dar errado, irmão. Para com essa aproximação que você sabe, que eu sei que não vai acabar bem. Não vai, irmão, a gente sabe. Para com essas brincadeiras que não tem um fundo de verdade. É um sorrisinho para a pessoa, é um elogiozinho que a gente sabe que não vai dar certo. Para, irmão, com esse negócio de estar em rodinha, que a gente sabe que não deve estar. E até em rodinhas de pessoas que se dizem cristãs. Porque vai dar errado. Não vai acabar bem. Um dia, a casa cai. Isso é bíblico. Mateus capítulo 7, Jesus fala de 2 homens. Um que ouviu suas palavras e praticou, e um que ouviu, mas não praticou. E quem ouviu e não praticou, construiu a casa na areia. E quando veio as tempestades da vida, o que aconteceu com a casa? Caiu, irmão. Um dia a casa cai. Então para. Se o Senhor está falando comigo e com você acerca desses assuntos, é que ainda dá tempo.
Trabalhe esse seu jeito para o reino de Deus. Sou corajoso, sou não sei o que lá, sou bruto mesmo. Ao invés de ser bruto com a esposa, com os filhos em casa, seja bruto com o diabo. Seja bruto com o pecador que está indo para o inferno, mas bruto não com ele, mas com as atitudes. Chega lá no bar, bruto, não é? Fala, eu vim falar de Jesus para vocês. Usa teu jeito, irmão. Mas o casamento está acabando, os filhos te odeiam. Vai continuar assim até quando? Irmão, fala de Jesus para esse seu amigo maravilhoso, que você não quer perder a amizade, fala de Jesus para ele então. Se nós os amamos tanto, e tem amigo que, mesmo sendo ímpio, é gente boa, fala a verdade. Não estou falando que todo ímpio é ruinzão, não. Todo ímpio, irmão, está condenado ao inferno. Amém? Está condenado. Foi Jesus quem disse isso. Isso não significa que todo ímpio é ruim. Tem gente que só falta Jesus na vida dela. Não sei se você conhece gente assim, gente alegre, animada, gente boa. Dá bom dia para o passarinho, para o porteiro, dá bom dia para todo mundo. Chega na empresa, o ambiente muda e não é crente. Agora tem crente, irmão, que não dá bom dia nem para quem mora com ele. Quanto mais para o porteiro. O que a gente faz, Denis? O que eu faço? Eu desfaço essa amizade? Não, fala de Jesus para essa pessoa. Prega o evangelho para ela, Denis, mas você não sabe o que eu já fiz na vida com essa pessoa. É do meu tempo que eu era desviado. Então a gente já matou, já roubou, já sequestrou. Menos, né? Aleluia. Melhor ainda, irmão. Melhor ainda, porque aí você pode falar para ela, você sabe o que a gente já fez, né? Você sabe como eu era, né? Mas agora eu encontrei algo que está mudando a minha vida. Eu queria falar desse algo para você. Transforma esse erro em algo menos danoso, irmão. Só pelo amor de Deus, não continue vivendo como se Deus não estivesse falando comigo e com você. Há umas quartas-feiras passadas, nesse tema ainda, nós falamos que eles perderam por desprezar o que Deus falava com eles. Amém? Que a gente não seja essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Josué nos ensina que dá tempo de transformar um erro, que foi um erro, eles não deveriam ter feito essa aliança, em algo menos danoso. Não deixou criar raiz. Brigou, irmão, está magoado, vai lá, conversa agora, pede perdão agora, não deixa criar, não. Porque é mais fácil educar uma criança do que corrigir um adulto. É mais fácil pedir perdão agora do que daqui a 10 anos pedir perdão. Aí você fala, Denis, mas minha mágoa já faz 10 anos. É mais fácil pedir perdão com 10 anos do que com 20. Pede perdão agora. Só faz alguma coisa, irmão. Só não deixa esse erro criar raiz. Porque se Deus está falando conosco isso hoje, comigo também, com você, é porque ainda dá tempo. E se nós ouvirmos a voz do Senhor e andarmos debaixo da orientação dEle, nós vamos com certeza ter vitória sobre os nossos inimigos, irmãos. Em nome de Jesus, creia nisso. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Concluindo aqui, irmãos. Cuidado com inimigos disfarçados. Cuidado. Irmão, eu não estou falando de pessoas, gente que você acha que é falsa. Não é disso que eu estou falando, não. Falando inimigos que a gente põe desculpa mesmo. Às vezes é nosso jeito de querer se aparecer, querer se mostrar, mas a gente disfarça esse negócio, mas no fundo é uma falha mesmo, irmão. Cuidado. Cuidado, irmão. Busque discernimento pela palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer um exercício. Feche seus olhos. Quais são os seus inimigos que estão meio disfarçados, mas no fundo do seu coração você sabe quem são, o que é. Quais são? Talvez é aquela amizade que
ou aquela aproximação de um homem, de uma mulher, de uma maneira que não deveria ser, ou uma mágoa que você tem no coração, mas sempre joga a culpa para o outro e diz que o outro que tem que pedir perdão, isso é um inimigo, irmão. Ou aquela falta de compromisso com a comunidade que você serve a Cristo, e aí disfarça de ações piedosas. Eu estou saindo com a minha família. Eu não estou em tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Qual que é? Agora pega esse inimigo e julga pela palavra, não pelo que você acha que está certo ou não. É de Deus continuar assim? É de Deus manter essa amizade? É de Deus manter essa mágoa? É de Deus manter esse caminho que está te afastando cada vez mais dele? É de Deus? Agora, junto comigo, vamos orar para Deus nos dar força para transformar esses erros que a gente comete em coisas menos danosas, para que a gente consiga reverter isso em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, nós oramos ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é bom. Se o Senhor falou conosco, Pai, nessa noite é que ainda dá tempo, Pai. Para o Senhor não tem causa perdida, não tem jogo irreversível, para o Senhor não, Pai. Pai, talvez há alguém aqui que carrega uma mágoa de 25 anos, de 23, 25, 30 anos, Pai. Pai amado, para o Senhor ainda é possível esse perdão acontecer, Pai. Pai, talvez é uma amizade, Pai, talvez é uma ação piedosa, disfarçada, Pai, eu não sei, Pai. Mas eu te peço, a mim e aos meus irmãos, nos ajuda, Senhor, a romper com essas coisas que não tem que fazer parte da nossa vida. Nos ajuda a trilharmos o caminho contrário ao que estamos trilhando, Pai. Pai, dá força para mim e para os meus irmãos, para a gente se firmar com o Senhor, para a gente ter discernimento da Tua palavra. Pai amado, abre os olhos do nosso coração, como nós cantamos, para a gente discernir o que a gente tem que fazer ou não pela Tua palavra, e não pelas nossas avaliações de que está tudo certo, tudo perfeito. Não, Pai. Nos ajuda. Eu creio que se o Senhor tem falado conosco isso hoje, é que ainda dá tempo de reverter essa situação, Pai. Por mais difícil que ela seja, por mais difícil que ela pareça, ainda dá tempo, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, nos ajuda, nos dá a força necessária. E em Ti nós seremos mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe essa palavra, querido? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode tomar seu lugar.